Vamos ao nosso Mosaico Entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui Matheus Amaral, empreendedor e também consultor de negócios. Ou seja, hoje é dia de aula aqui no programa Mosaico e é com muita honra que a gente está recebendo o Matheus aqui. Matheus, boa noite, meu irmão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite para vocês. Obrigado você, Léo, pelo convite. Espero ajudar, espero dar pelo menos um pouquinho dessa aula que você está anunciando aí. Não, com certeza vai dar sim. Tem vários empreendedores já ligadinhos com a gente, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, como também pela nossa rádio 88 FM. Aumenta o som aí porque tá chovendo, hein, gente? Para você ouvir com mais qualidade esse bate-papo de hoje. Matheus, vamos começar com a sua apresentação, né? Porque todo mundo tem uma trajetória e a gente gosta de conhecer aqui a história das pessoas. Conta pra gente. Bacana. E quando eu falo da minha trajetória, fica fácil falar de empreendedorismo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, 15 anos, e de lá para cá nunca mais parei. Estou com 33, não estou tão velho assim, embora pareça para quem está assistindo a gente no YouTube. Tive inúmeras experiências, todas que você imaginar, eu acho que eu já trabalhei. Já fiz brigadeiro para vender, já fiz brownie para vender, já trabalhei com marcenaria, estudei também muita coisa, fiz técnico em administração, as coisas melhoraram, eu fiz uma faculdade em logística, eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. E uma coisa foi levando a outra até que eu acabei vivendo uma boa parte da minha vida ali atuando em controladoria e finanças. Trabalhando realmente no mundo corporativo. Uhum. Deu determinado tempo de casa ali, de empresa, resolvi que eu queria empreender. Resolvi, como muitos brasileiros, que a minha saída, a minha felicidade estava em ter a minha própria empresa e ser meu próprio chefe. E ali eu descobri realmente quais são os desafios de ser um empreendedor no Brasil. Matheus, interessante que você falou que você não teve só a prática, né? Você teve a teoria também. Às vezes a pessoa se interessa em empreender, mas esquece que tem que ter esse equilíbrio, né? Tanto do conhecimento como da prática em si. Tem gente que tem muito conhecimento, não tem prática nenhuma, e quando a pessoa começa a falar, você já identifica isso, né? Fala, não, se ela falou isso é porque ela nunca passou por o que eu já passei. Mas e como é que eu falo? Essa balança aí, é muito difícil conciliar essas duas coisas? Assim, ó, a gente tem, normalmente são 3 portas de entrada, né? Quem vai empreender, normalmente tem 3 jeitos de começar a empreender. Ou é por necessidade, ou é por paixão, ou é por oportunidade. A oportunidade seria o melhor dos mundos, né? É quando você vê ali, de repente, uma cidade no deserto e você tem ali a possibilidade de vender água. Essa é uma grande oportunidade. Quando você tem uma paixão, um setor que acontece muito isso, o pessoal que está ouvindo vai se identificar com certeza, é comida. Muita gente abre restaurante, um bar ou uma pizzaria porque ama cozinhar, porque ama aquela movimento. É um hobby, né? Exatamente, e descobre depois que as coisas não são nada por esse caminho. Mas a maior porta de entrada é a necessidade. Então, o pessoal precisa manter ali o seu sustento, manter o sustento da sua família. E existem, né, muitos setores aí que a gente vê as pessoas empreendendo e que não tem barreira de entrada. É muito difícil fiscalizar e tudo mais. E o pessoal acaba ali, assim como eu mesmo já vivi isso, acabei de falar, né, eu já fiz brigadeiro para vender, já fiz brownie para vender. Então, a necessidade, ela normalmente é a maior porta de entrada. E isso acaba cobrando um preço, porque a maioria do pessoal vai com muita vontade e necessidade e acaba não tendo ali aquela retaguarda do conhecimento. Então, manter essa balança equilibrada que você mencionou, ela é fundamental para o sucesso, mas hoje não reflete a realidade do mercado. E, às vezes, num simples brigadeiro, a pessoa precisa da teoria ali para ela fazer as contas, ver o custo do brigadeiro, ver se vale a pena ela vender. Por exemplo, a pessoa mora no aterrado. Será que vale a pena ela vender lá no açude? Será que vale a pena ela fazer esse translado todo? E tudo isso a pessoa consegue identificar com uma teoria ali, com conhecimento, né, Matheus? Exatamente. Você tocou num tema aí que é muito sensível, que é a gestão financeira. Sim. O Sebrae, ele divulgou uma pesquisa. O Sebrae, ele sempre divulga pesquisas muito interessantes a respeito de mercado, né? E falando de empreendedorismo também, eles são muito fortes e eles divulgaram uma pesquisa, se eu não me engano, a última que eu li foi em 2015, com dados tristes, né? Dados alarmantes. Quase 50% das empresas, né? Quase metade das empresas que abrem no Brasil fecham as portas antes de 5 anos de vida, né? Uma mortalidade infantil de empresa que a gente fala. E nessa pesquisa especificamente, eles perguntaram para algumas milhares de
de pessoas, de empreendedores e empreendedoras que estavam entre essas empresas que fecharam. O que eles acreditavam que tinha sido a grande causa? Por que você não deu certo? E as duas primeiras respostas, ali, as mais faladas, foram falta de conhecimento prévio naquilo que eu quero empreender, e isso reflete muito aquela questão da necessidade que eu falei, e a outra é falta de gestão financeira. Então, esses são os dois motivos que, segundo os próprios empreendedores... Os dois gigantes aí. Os dois gigantes que mais levaram empresas à falência, de fato. Como o nosso tema é empreendedorismo, eu coloquei até uma pergunta aqui, porque eu vejo muitas pessoas falando aí na internet, principalmente, né, sobre empreendedorismo, que é a palavra da moda, é a palavra da vez, e muitas pessoas querem gerar conteúdo sobre isso. Mas para você, Matheus, o que é ser um empreendedor? Conta para mim. Ser um empreendedor, você é um inconformado. Acho que essa é a grande palavra que move alguém que tem esse espírito de empreendedor. Porque o empreendedor é muito difícil que ele nasça pronto. Sim. Normalmente uma criança, você pergunta para ela num almoço de domingo em família, poxa, Ana, o que você quer ser quando crescer? Ela vai te falar, poxa, eu quero ser médica. Ninguém fala, eu quero ser empreendedor. É verdade. Eu quero ser dono de loja de roupa. Eu quero ter um restaurante. É muito difícil que isso seja algo nato, que venha. Então, o empreendedor, quando ele chega nesse nível de quer empreender, ele já tentou passar por todas as formas possíveis e não encaixou em nada. Então, eu acho que tem uma palavra que define o empreendedor, é inconformado. Ele precisa criar o próprio caminho para o sucesso, para obter ali os resultados que ele almeja, que ele sonha para a vida dele, e ele não encontrou um caminho pavimentado em nenhum outro lugar, numa CLT ou num concurso público. E ele tem, além do inconformismo, ele tem que ser um pouquinho doido também. Isso é um ingrediente que não pode faltar, porque o empreendedor ele abre mão de ter ali o seu chefe, né, direto, né, que a gente tem ele na CLT, na carteira assinada, só que ele troca ali, de repente, uma relação difícil com uma pessoa, só que agora ele tem uma relação difícil com o Estado, com o cliente, com fornecedores. Então, ele se coloca como um alvo de muito mais gente do que ele estaria se ele fosse um CLT. É verdade. Ele acha que ele está ali mais tranquilo, né, mais independente, mas, por outros lados, a obrigação aumenta muito mais e ele passa a ser ali vigiado, de fato, como o Matheus falou. Você está aqui no Mosaico Entrevista ouvindo o Matheus Amaral, consultor de negócios e também empreendedor, e estamos batendo esse papo aqui, interessante demais para você que é empreendedor, para você que é empresário e para quem quer empreender. Está ouvindo a gente agora, Matheus, mas está ali relutando, pensando, gente, será que eu levo jeito? Será que eu não levo jeito? O que a pessoa tem que passar, é como se fosse um filtro ali, das principais características que o empreendedor precisa. O nível zero, para sair do zero ali, o que o cara tem que ter para ele arriscar, sem ter tanto medo? Eu vou começar te dizendo o que ele não pode ter. Show. Não pode ser uma pessoa romântica. E não estou falando, obviamente, daquele romance que todos nós gostamos. Sim. Mas existe muito romance em volta do empreendedorismo. Porque todos os brasileiros nascem com essa veia, porque o coração pulsa. Só que as coisas não são dessa forma. Se você não tiver um planejamento muito bem estruturado, se você não souber com certeza ou com grande chance de acerto que aquele mercado está disposto a consumir o que você quer vender, ou seja um produto, ou seja um serviço, o preço que isso vai cobrar é muito caro. Então, a história, por mais linda que seja, né, não quer dizer que vai vender. Né? Não se sustenta. Aquela ideia de que produto bom vende sozinho, isso é uma enorme mentira. Então, não seja romântico. Tenha os pés firmes no chão e entenda que você existe. Isso é uma coisa muito importante o pessoal entender. O empreendedor, ele só existe porque alguém tem uma dor. Se ninguém tiver uma dor para ser sanada, ele simplesmente não tem razão de existir. O que seria de uma padaria se ninguém conhecesse o sabor do pão? Sim. O que seria de uma fábrica de doces se ninguém tivesse a capacidade de comer doce? O empreendedor trabalha em cima da necessidade do outro. Exatamente. Então, não adianta, assim como o exemplo que eu falei sobre a água no deserto, não adianta, eu acho que não teria muito sucesso alguém que quisesse empreender, por mais apaixonado que fosse, se essa pessoa quisesse vender areia no próprio deserto. Exatamente. É uma questão assim que é muito importante. Então, tenha os pés firmes, né? Tenha ali a frieza
de analisar que realmente é um bom negócio. Existe um público disposto a comprar aquele produto e pagar aquele preço que eu preciso que eles Sem paguem. emoção, né? Sem emoção. Deixa a emoção Na de razão. lado. Tenha razão. Eu sempre falo que a passionalidade ele é um fator muito importante, porque por melhor que você seja enquanto empreendedor, em algum momento as coisas vão ficar difíceis. Sim. O mercado vai retrair, o dinheiro vai sumir, e ali você precisa ter coração para reforçar ali a sua fé e realmente seguir em busca daquele sonho. Mas é só nesse momento que o coração tem que agir. Entendi. O restante é gelo no sangue totalmente. Legal, né, cara? Olha só, você falou uma coisa aí que eu achei interessante, que eu acho que é uma boa dica também para quem está pensando em empreender. Se você for pensar num deserto tem o quê? Areia. Não, vou vender areia. Mas e aí? Você não vai vender para ninguém, então quem vai querer comprar areia no deserto? Então, a pessoa deve analisar também o que ela quer vender, o mercado que ela quer trabalhar e a necessidade daquele produto no meio onde ela está, né, Matheus? Exatamente. Isso, a gente tem várias formas de analisar isso que você acabou de falar. Não é só uma questão de você saber se o pessoal que mora naquela região, de repente, ele está disposto a comprar o seu produto. Tem que saber qual é o hábito de consumo daquelas pessoas que estão naquele mercado. Poxa, eu vou abrir um restaurante. Vamos citar um exemplo de um restaurante. Sim. Que eu já tive já vivi essa experiência. Então, é bem fresco na minha cabeça. Vou abrir um restaurante. Poxa, eu vou abrir um restaurante que tenha, de repente, o foco em refeições super bem elaboradas. Sim. Aqueles pratos bonitos que a gente vê no MasterChef, aquela coisa realmente... Para tirar foto e fazer vídeo. Para tirar foto e fazer vídeo. A gente sabe que pratos assim são mais caros. Com certeza. Dão mais trabalho, normalmente são ingredientes mais caros, e você, de repente, abre um restaurante desse num local de difícil acesso, ou numa área periférica da cidade, num local onde não há fluxo de pessoas que tenham poder aquisitivo para comprar aquela comida. Lembra que eu falei que é uma grande mentira que produto bom se vende sozinho? Sim. Pode ser a melhor comida do mundo. Você pode ter 15 estrelas Michelin no seu restaurante. Você está alocado num lugar onde você não tem mercado. Então, não é só questão da areia no deserto. Você tem que analisar também quem está no deserto. Entendi. Então, essa é uma análise que é extremamente importante. E isso reduz o erro, né? Muita coisa. Eu falo isso. Infelizmente, as pessoas procuram a consultoria no momento onde estão enfrentando algum problema no estágio mais avançado. Já está em crise, vamos dizer assim. Já está em crise, exatamente. Eu sempre brinco com os meus clientes que se eles tivessem me procurado, não só a mim, outros consultores, procurado instrução de uma maneira geral. 6 meses antes de abrir, metade não tinha aberto e metade estava melhor do que está. Com certeza. Porque naquele próprio processo de você amadurecer a ideia, você começar a ter essa frieza, às vezes é comum que você mesmo desista no meio do processo. Porque você, de repente, está naquele ímpeto do coração, não quero abrir. Não faz conta. Não faz conta, aquela coisa toda. E quando você vai se deparar com aquele planejamento, você fala, realmente não é para mim. Porque, gente, tem aquela frasezinha, né, que é 99% transpiração e 1% inspiração. Sim. É bem por aí. É bem por aí que é a vida de um empreendedor. Gente, daqui a pouquinho a gente vai chegar num ponto aqui que é muito interessante, que é a área que de fato o Matheus atua ali, que é essa área de gestão também, de organização da empresa. Eu estou curioso para saber como que funciona tudo isso, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Antes, Matheus, conta para mim, você com a sua experiência aí, com os empresários, empreendedores, que você está vendo, não só na nossa região, mas também fora daqui, o que você acha aí que é a principal dor do empreendedor hoje? Eu acho que a principal dificuldade do empreendedor hoje, eu acho, na verdade, que não é só do empreendedor, mas do empreendedor isso fica muito mais forte, muito latente. O empreendedor hoje ele tem muita dificuldade de ter foco. Eu acho que esse é um assunto que todos nós estamos lidando no nosso dia a dia, né? É verdade. Vida pessoal, vida profissional, enfim, todos os âmbitos. Mas quando a gente fala do empreendedor, por que eu acho que isso pesa mais? Porque existe um senso de responsabilidade muito grande em quem abre uma empresa, Léo. Não é só ele mais. É ele, o sonho dele, o sonho dos funcionários dele, o sonho dos filhos dele, o sonho da esposa, o sonho do marido. Então, a pessoa, quando ela empreende, aquele CPF que se transforma no CNPJ... Vira um mundo, né? Ele leva muita gente com ele.
Então, a ausência de foco, ela acaba tendo um peso muito maior no ombro de quem empreende. E eu vou te dar um exemplo prático da ausência de foco, porque às vezes é muito abrangente, né, a gente falar disso. Situações comuns, tá? Que eu vivo isso diariamente. Eu tenho acesso a empresas que faturam dezenas de milhar e dezenas de milhão. Então, só para dar uma noção de como isso é comum em todas as esferas. E é comum que você se depare com um problema, por exemplo, de um mês ruim. Poxa, qual que é a conclusão óbvia que normalmente as empresas, os empreendedores chegam? Preciso vender mais. E estipulam isso como objetivo e começam a buscar esse objetivo. Eles não vão conseguir na grande maioria dos casos. E não é por falta de coração, ou por falta de vontade, ou por falta de disposição. É porque eles não souberam definir uma meta. A meta vender mais, ela é muito ampla. Assim como você estava falando antes... E sem estratégia também, imagina? Exatamente. Eu sempre falo que a primeira coisa que você tem que definir é o objetivo. Depois do objetivo, você define suas metas. Sim. O meu objetivo é vender mais. Ótimo. Eu preciso quebrar isso em metas, Léo. Existe uma terminologia, né, que é a metodologia SMART para a definição de meta. Sim. Quem me seguir no Instagram, eu falo isso 12 vezes todo dia, porque é um mantra para mim isso. Uma vez que definiu o seu objetivo, que é vender mais, quebra isso em partes menores. O que é vender mais? Aí vamos pensar agora numa loja de roupas. Tá. Só para o pessoal não achar que eu só puxo a brasa para o restaurante. Vender mais. O que eu tenho mais em estoque? O que me dá uma margem de contribuição maior? O que eu compro mais barato e vendo mais caro? O que o meu público mais gosta de comprar? Essas 3 perguntas, elas já te direcionam muito mais próximo de uma meta realista. Por exemplo, se você tem no seu maior público mulheres que gostam de comprar shorts, e você entende que aquele short ele tem uma boa margem, então você está no melhor dos mundos. Ótimo. Né? Você tem um público já qualificado que quer consumir aquele produto, você já sabe desse histórico, e então, poxa, a estratégia, a meta, então, para eu atingir o meu objetivo de vender mais, a margem é boa, vai ser ampliar em 50% a minha venda de shorts. Isso é uma meta. Vender mais não é. Sim. Ampliar a minha venda de shorts em 50% passa a ser uma meta. Quando você quebra, eu sempre uso a analogia seguinte para os meus clientes. Nunca olhe a montanha que você tem que transpor. Olhe para o seu carrinho de mão. Não olhe para cima. Olhe para baixo. Você pega as pedras que você consegue carregar, coloca no carrinho e carrega aquelas pedras. Não fica pensando na montanha, porque senão você fica desestimulado. Exatamente. Então, quando você coloca esse objetivo, que é vender mais, como uma meta, você não consegue ter ferramenta para alcançar aquilo. Você não consegue ter estratégia porque é muito grande. Não importa a sua vontade, você não vai conseguir mover a montanha. Com certeza. E você imagina também, naquele empresário, aquele empreendedor que está ali falando assim, poxa, para eu faturar, para eu ter 10 mil por mês de salário, eu preciso vender 1 milhão. Aí ele olha para o tamanho que ele está hoje e fala, mas para eu vender 1 milhão, eu tenho que ter, vamos dar um exemplo do bolo, né? Tem que ter 30 batedeiras. Eu tenho 3. E a pessoa começa, de fato, a ficar desacreditada, né? E ela não consegue vender nem 10 bolos, porque ela acha que está tão distante do sonho dela, da realidade dela, que, de fato, ela fica ali amedrontada até com o tamanho dela. E isso, lógico, né? Tem estratégia para tudo isso, como você falou. Essa meta Smart aí. Daqui a pouquinho o Matheus vai divulgar também, gente, o Instagram dele, porque é muito pouco tempo para falar de muita coisa. Mas no Instagram dele você tem acesso a diversas dicas gratuitamente. É só você seguir ele. Daqui a pouquinho vamos divulgar o Instagram dele. A gente já falou um pouco sobre esse assunto aqui, que são essas empresas aí com os empresários frustrados. Por quê? Abre a empresa, passa 4 meses, passa 6 meses, às vezes 2 anos, o empresário vai e fecha a empresa, recua no projeto dele e a gente fica perguntando o porquê disso. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu também quero saber o que a gente pode fazer, entrando agora na sua área mesmo, o que a gente pode fazer previamente aí, antes de abrir uma empresa? Um passo a passo aí, você trabalha especificamente nesse serviço, conta pra gente aí um pouquinho do público que você atende, um pouquinho do seu trabalho especificamente. Vamos lá, vou dar uma dica então, infalível para quem está pensando em começar um negócio e para quem já tem um negócio, tá?
Isso não vai envelhecer nunca. Tem empresas que fazem isso sistematicamente, empresas de 20 anos, a cada 6 meses o pessoal está fazendo isso. Sim. Existe uma ferramenta de gestão chamada Canvas. Tem um S no final, porque se você digitar sem o S, vai para aquele site Vira de design, arte, né? exatamente. Entra no YouTube, entra no Google, joga essa ferramenta, chama Quadro de Negócios ou Business Model, enfim, como você quiser procurar, Canvas. Só digitar Canvas, já vai aparecer. É um modelo muito bacana, ele foi desenvolvido por um norueguês, só que durante o processo de desenvolvimento desse modelo de negócios, ele abriu isso publicamente. Então, se eu não me engano, foram mais de 39 nacionalidades. Gente de vários lugares do mundo participaram do processo de construção. Então, assim, é um modelo extremamente validado e ele te dá uma visão muito bacana e muito ampla de toda a sua empresa. Qual que é a sua estrutura de custo, de receita, para quem você vai vender, qual é o valor que você vai agregar para o seu cliente. Então, quem passa por esse processo ou vai sair muito mais confiante ou vai alinhar bem ali a rota antes de colocar o carro efetivamente para rodar. Ou vai desistir, né? Ou vai desistir, que é uma grande escolha opção, também. Né? Se a pessoa entender que ela não tem ali os requisitos para seguir no caminho, poxa, é muito melhor ela dar um passo para trás, recalcular a trajetória antes de tomar uma decisão equivocada. Agora, dentro dos dois motivos principais, né, da quebra das empresas que eu te falei, estava a gestão financeira. A MA, que é a empresa na qual eu trabalho, a gente identificou isso na prática. A gente passou, né, a gente teve acesso e tem acesso a muitas empresas, empresários, empreendedores e empreendedoras maravilhosos, pessoas que são extremamente competentes e boas naquilo que elas fazem, mas existia uma coisa em comum em absolutamente todas elas, Léo, sem exceção, todas elas. Ninguém sabe ou gosta ou tem o conhecimento técnico para fazer financeiro. É uma dor, né? Hoje, na minha visão... É a maior ferida aí do empresário. É a maior ferida do empresário. Porque quando você abre o restaurante ou a loja de roupa, você gosta de comida, você gosta das pessoas, você gosta do movimento, você gosta de ir no fornecedor, escolher os melhores modelos de saia ou de terno, aquela coisa... Ninguém lembra que você tem que sentar numa cadeira, olhar para o dia de ontem, ver que você fez 100 vendas no cartão de crédito e bater uma por uma para ver se o valor caiu na sua conta bancária. É verdade. Ninguém lembra de anotar e ter um fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um... Vamos montar um quadro para falar de empreendedorismo aqui. Ninguém se preocupa em olhar para frente e ver, poxa, daqui a 15 dias eu tenho todas essas contas para pagar, deixa eu me preparar. Então, quando você perguntou o que eu faço hoje, é isso. Hoje eu tenho uma empresa que oferece, além da consultoria, mas o nosso carro-chefe hoje é um produto que é chamado de BPO financeiro. Mas em português, claro, é terceirização financeira. Então, hoje eu assumo 100% da operação financeira de uma empresa. Sim. Então, você tem ali uma clínica... Contas a pagar, contas a receber, você organiza tudo. Organizo tudo. A gente faz a parte operacional. Nós acessamos o banco daquela empresa, agendamos as contas a pagar, conciliamos, a gente bate, né, no sistema e banco para ver se está tudo certinho, apropria aquilo direitinho e faz também toda a parte de gestão. Então, a gente tem uma reunião mensal onde a gente traça estratégias, define o objetivo, a meta SMART, aquela coisa toda, com base na análise financeira do negócio. E todos os dias a gente está em comunicação, a gente tem um aplicativo próprio que o pessoal... vai lá no mercadinho, fez uma compra de um pão para o pessoal tomar café da manhã na loja. Tira uma foto no nosso aplicativo, a gente já recebe a nota, já faz a apropriação financeira. Então, a empresa fica toda mapeada. Toda a gestão financeira é feita por nós. Está faltando 3 centavos, vai saber de onde está faltando. Vai saber de onde está faltando os 3 centavos e vai ser cobrado dos 3 centavos. Tem empresário que no começo ele acha isso meio estranho. Pô, quem que é esse rapaz aí me cobrando aí? Notinha de pão da minha empresa. Mas é exatamente isso. É uma forma de organizar, não tem jeito. E ele consegue fazer o que ele tem que fazer, porque o empreendedor ele é bom na atividade fim. Quem tem a loja de roupa é bom em vender, é bom em roupa. Então, foca nisso. Se esse é o seu melhor, foca no seu melhor. O que você não tem a habilidade ou vai gastar muito tempo para aprender, terceiriza. Quer ver um exemplo bom? Pede para qualquer empreendedor fazer a própria contabilidade.
É verdade. Ninguém vai fazer. É verdade. Matheus, e você falou também uma questão que eu acho que é um grande vilão também de todos os empreendedores, que é calcular o custo do produto, calcular o custo da operação. Às vezes a pessoa acha que a conta de luz, por exemplo, não vai fazer parte do custo. Ah, não, a conta de luz era 200, foi para 700, está 1.100 agora, mas é porque está subindo mesmo. E a pessoa, às vezes, nem se apega a esses custos ali, fora do que é o habitual dela, do que é o ramo dela. Ela acha que o custo é só o produto mesmo que ela compra para revender. Você trabalha essa questão também? Trabalhamos. A precificação ela é um problema crônico do empreendedor brasileiro também. A gente tem mais uma hora de programa, não? Existem muitas variáveis dentro da precificação, né? Eu sempre falo que existe uma tríade, né? São 3 pontos ali que você não pode fugir na hora de definir o preço do seu produto ou do seu serviço. Você precisa entender o seu custo de venda, tá? E aí o custo de venda por si só já é um programa para a gente. Porque muita gente acha que o custo de venda é só o preço de aquisição, né? A camisa que eu comprei por R$50 vendo por 150. Então o custo é 50. Não, senhor. Você tem o imposto que você vai pagar, a comissão que você vai pagar, a taxa de cartão. Se você eventualmente faz a antecipação do cartão, é um outro custo que está incluso ali no seu custo de venda. Você precisa entender o seu custo fixo, que é exatamente o exemplo que você deu, porque aí a gente vai fazer um cara muito importante chamado margem de contribuição, que é o quanto de tudo que eu vendo me sobra para pagar o meu custo fixo, pagar a minha light, pagar o meu pessoal. Esse número é um número que todo empreendedor devia dormir sabendo de cor a margem de todos os seus produtos. E, por último, e muito negligenciado, ou então usado da forma errada, a gente tem a análise estratégica de concorrência. Estratégica, foca na palavra estratégica, porque uma coisa que a gente vê muito é não sei quanto cobrar. Ah, quanto que o fulano cobra? Tanto. Vou botar R$2 mais barato. Só que você ignora que você não conhece a estrutura de custo dele. Você não sabe se o ponto que ele está, por exemplo, é da esposa, se metade dos funcionários são da família e ele tem uma situação de remuneração diferente. Você ignora tudo, mas você se baseia só nele. Agora, quando você analisa estrategicamente, você entende que, dependendo da sua localização ou dependendo do produto que você vende, você pode ou não se comparar com alguém. Então, existem mais coisas para analisar, mas definitivamente uma grande dor é não saber precificar também. E tem uma questão também, Matheus, que eu acho que é o defeito de algumas pessoas. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu sou novo ainda, mas eu já sou desde novo também empreendedor, e eu já me peguei pensando isso, que é eu querer comparar o capítulo 1728 de um empresário com o meu capítulo 3, meu capítulo 4. Estou começando a escrever meu livro e eu já quero me comparar a um outro lá que já passou por inúmeras experiências, já viveu muita coisa, de repente tem uma condição infinitamente melhor do que a minha, só que as pessoas acabam querendo fazer essa comparação, como você falou, às vezes até pelo custo. Mas é o que você falou, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de conduzir o seu negócio, e às vezes você se mata para se comparar a alguém e não consegue ganhar dinheiro, trabalha de graça e às vezes sai até devendo, né? Inclusive, essa comparação que a palavra que você usou, né, de se matar, ela reflete até uma nomenclatura, porque quando a gente entra naquela questão de eu vendo por R$10, aí você, meu vizinho, vende o mesmo produto que eu, não, então eu vou vender por R$9,50. Então, vou vender por R$8,99. O nome dessa prática é marketing de guerrilha. Então, o nome, você está totalmente alinhado, você está estudado quando você usou essa terminologia, porque é exatamente isso. Essa guerra de preço... É para matar mesmo. Né? Guerra de preço, normalmente eu falo que é um suicídio coletivo. Ninguém vai ser vencedor dessa batalha. Ninguém tem margem para isso e o próprio mercado vai te rechaçar. Eu tenho certeza que você já passou, já vivenciou uma experiência onde você estranhou um preço baixo demais. Sim. Ou então a gente atribui aquele preço muito baixo a uma qualidade questionável. Às vezes a gente prefere pagar mais caro, mas se sentir seguro naquilo que a gente está comprando. Exatamente. Então, isso vai uma outra dica de ouro. O preço ele é fator decisório para alguns negócios, não para todos. Tem negócios que é mais fácil você vender um item mais caro do que um item mais barato. Pergunta, por exemplo, para algum lojista de um shopping de luxo se ele acha mais fácil vender uma blusa de R$1.000 ou uma de R$ 89,90.
ele não tem público para comprar R$ 89,90, ele só tem público para comprar de 1.000. Então, preço, ele é um fator importante, mas ele não é 100% determinante para que você tenha, né, sucesso no seu empreendimento. São diversos fatores que você, ouvinte aí, que quer empreender, precisa analisar. Mas parece ser muito complexo, parece ser muito difícil, e realmente é. Não só parece, não. Realmente é. Porém, tem muitas pessoas capacitadas que podem te ajudar neste processo, e uma delas é o nosso amigo Matheus Amaral, que está aqui dando essa entrevista no Mosaico Entrevista de hoje. E agora divulga pra gente a sua rede social, um contato também, se você quiser, para quem se interessou aí e quiser fazer parte aí da sua... Tá junto com você, né? Ter você na equipe deles sendo esse mão de ferro aí, né? Bom, vamos lá. Vai ser sempre um prazer tentar contribuir. Eu falo que a minha missão é sempre diminuir esse número da mortalidade da empresa. Sim. E se a gente conseguir ter um negócio lucrativo no meio do caminho, felicidade de todos nós. Com certeza. Então, se você quiser consumir conteúdo que eu produzo, vídeos e dicas que eu diariamente divido com o pessoal, o meu Instagram é o Matheus Amaral. Matheus Amaral. Isso. Matheus com TH, o Matheus Amaral, é só me seguir. Todo dia você vai me ver lá, gostando ou não, estarei lá todos os dias. Então é só você seguir no Instagram agora mesmo, para você ter acesso aí a essas diversas dicas, o Matheus Amaral. Vamos postar também no nosso Instagram, @Programa Mosaico, para você que quiser. Só clicar lá e seguir ele direto também. E tem algum contato aí, alguma coisa, ou a pessoa entra em contato pelo Instagram mesmo? O que é melhor lá para você? Ela pode entrar em contato por Instagram ou pode entrar em contato também através do WhatsApp sem nenhum problema, o que for mais cômodo, o que for mais fácil. Qual que é o WhatsApp aí, Matheus? Não falarei o número com a sua capacidade vocal, Léo, mas o número ele é o 24 999 89 2346. Você empresário, você empreendedor, às vezes é esse número aqui que está separando você do sucesso da sua empresa. Léo, mas ele faz milagre? Ele vai chegar e colocar 1 milhão na minha conta? Não, não faz milagre. Mas, às vezes, aqueles R$5 que você está dando aí para o seu filho, que ele passa na empresa, ele pega os R$5, aqueles R$15 que você deu para um amigo seu, e esses detalhezinhos mínimos. Às vezes, o gás que está sendo usado na cozinha da sua empresa, isso tudo que você não está enxergando, o Matheus vai botar uma lupa ali e vai achar de fato onde está o gargalo da sua empresa. Então anote o WhatsApp aí, entre em contato com ele, porque de fato eu tenho certeza que ele vai te ajudar pelos conteúdos dele, por tudo que eu vejo. Eu tenho certeza, alguns amigos também que fazem ali o trabalho com ele. E eu sei que você vai conseguir ter um ótimo resultado aí. Anota esse WhatsApp então do Matheus para falar com ele, tirar alguma dúvida também. É o 999892346. 999892346. É isso aí, Matheus? É isso aí. Irmão, obrigado por ter vindo aqui. Com certeza a gente vai bater muito mais papo. O tempo é curto, mas em breve teremos aqui novidades também para a gente bater um papo mais prolongado aí, com mais informação ainda. Precisando é só chamar tuas ordens.